Bom dia. Então vamos continuar a nossa aula, tá? Parece, se eu não me engano, nós paramos na aula número 4 ou número 5, onde estamos falando das divs, estamos falando das classes, estamos falando dos IDs, tá? Como é que funciona cada um. E na aula anterior, né, anterior a essa aula das divs, nós falamos um pouquinho do Bootstrap, tá? Que é o framework que nós estamos utilizando, porque o nosso objetivo é fazer a nossa tela uma tela de login, uma tela com um botãozinho, um pouquinho de opacidade, quadradozinho, um fundo legal, e certo? Então vamos lá iniciar, tá? Então a primeira coisa que nós iremos fazer, eu estou com o meu projeto vazio, tá? Eu não estou com aquele primeiro projeto que nós fizemos. Esse aqui é o projeto com Bootstrap, então vocês devem criar um projeto com o Bootstrap, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que nós iremos fazer, nós conseguimos colocar a imagem de fundo, né, em nosso código. Se eu não me engano, na primeira aula, foi a primeira e segunda aula que fizemos, colocamos uma imagem de fundo e algumas letras na frente. Vocês podem reaproveitar esse projeto também, continuar a partir dele, certo? Aqui é uma sequência de vídeos contínuos. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês irão fazer é colocar uma div. A gente vai criar uma divisória agora, tá? Essa div, ela vai ter um nome, ela vai ter uma classe específica. Esse nome, essa class, essa classe, ela vai ser uma classe nativa do nosso framework que nós estamos utilizando aqui, ó, o bootstrap.mini.css. Essa classe que existe dentro do Bootstrap, nós iremos chamar. Se vocês quiserem estudar mais outras classes do Bootstrap, eu vou disponibilizar o link, tá? No site próprio da Bootstrap, que tem todas as classes, todas as cores, todos os CSS do Bootstrap, tá? Então aqui eu vou colocar uma classe nativa do Bootstrap que se chama container. O que é esse container? Container é, vamos dizer que é a página, vamos dizer que são a margem da página, né? É uma margem daquela divisão, vamos dizer assim. É o que vai, entre aspas, tentar ajustar a página, não passar muito, deixar tudo certinho, tá? Então a gente criou uma div container, class container, onde essa classe container aqui é do Bootstrap. Não esqueçam isso, tá? Eu vou criar outra div. Estou criando div dentro de div, ou seja, divisão dentro de divisão, tá? Não esqueçam isso. No Bootstrap, nós iremos trabalhar muito com div e classes e id, tá? Então eu criei uma outra div. Essa div, ela vai se chamar home. O que é essa div home? Essa div home, ela está criando um espaço, né? Uma coluna, vamos dizer assim, ela está criando uma região de uma coluna, tá? Ela está criando um quadrado, ela está definindo que naquela div ali vai ter colunas, certo? Vai existir colunas naquela div. O ROM, ele define o espaço, o tamanho desses espaços onde vai ficar a coluna. Eu vou preparar um slide explicando melhor isso sobre a classe, tá? Então ele vai criar um espaço para a gente colocar colunas. Também é uma classe nativa do Bootstrap. Eu vou criar dentro dessa classe ROM outra div. Essa div também vai ser uma classe do Bootstrap. Eu já defini uma área, uma região na minha página, no meu site em branco, que vai ter vai ter colunas, tá? Aquelas linhas que atravessam verticalmente, né? Colunas, tá? Então, eu vou começar nessa região, definir a região de coluna. Agora eu vou colocar uma coluna. No Bootstrap, a gente chama uma coluna de
call xs12. Como assim call xs12? XS é o que vai permitir deixar a página ajustada a um dispositivo, vamos dizer assim. O XS é o que vai permitir a responsividade daquela coluna, aquela coluna se adaptar de acordo com o tamanho do celular ou do computador. Tá? Não esqueçam da responsividade, eu falei na última aula, tá? Então aqui eu defini um container, que é a região do meu site, as margens certinhas para que fique tudo ajustadinho, bonitinho. Eu tenho uma classe home, que essa classe ela cria uma região onde eu vou adicionar colunas, tá? Então eu coloquei uma coluna. Professor, e se eu quiser colocar outra coluna? Tu vai criar outra div com outra coluna. Pode ser com o mesmo número, numeração, tá? Certo, criei uma coluna. Dentro dessa região de colunas, eu vou criar uma outra div. Tá? Lembrando que isso aqui, ó, essas três divs, essas três classes, aqui são nativas do Bootstrap. Não esqueçam isso. Isso aqui, me desculpem, isso aqui é o GitHub. Estava utilizando agora há pouco. Eu vou apagar aqui. Certo? Então aqui é uma class, uma região de colunas. Certo? Criei a minha região de colunas, verificando se as divs estão ok. Uma, duas, três divs. Agora eu vou criar mais uma. Essa div aqui é uma div que eu estou criando. Tá? Lembrando, eu tô criando uma div aqui comum, não é do Bootstrap. Tá? Essas classes aqui, ó, são do Bootstrap, como eu já disse para vocês. Vocês devem pesquisar aí, tá? Classes do Bootstrap. Bootstrap.com vai ter todas as classes, tá? Essa classe aqui que eu vou criar agora é uma classe minha. Eu que estou definindo essa div com este nome. Eu vou colocar o nome dessa div de class login box. Tá? Eu estou dizendo que essa div ela se chama login box. É do Bootstrap? Não é. Eu que estou criando. Tá? Vocês aí podem colocar qualquer nome, mas de preferência login box. Eu estou dizendo que nessa região login box eu vou colocar alguma coisa, algum texto, alguma informação, tá? Por enquanto, vamos deixar assim. Vamos salvar. Vamos verificar como ficou aqui. Só está aparecendo a imagem de fundo, não tem nenhuma informação. E vamos voltar para o arquivo CSS, certo? Agora, eu vou chamar a classe LoginBox. Por que a classe LoginBox? Porque é uma classe que eu defini, não é uma classe já pronta do Bootstrap, é uma classe que eu defini. Tá? Então, como é uma classe que eu defini, como é uma div que eu defini, eu devo chamar ele aqui ó, no meu CSS, login box, certo? Toda vez que eu quiser chamar uma classe, eu tenho que colocar ponto. Não esqueçam isso, ponto e o nome da classe. Se eu quiser chamar a classe aqui ponto home, essa classe aqui é do Bootstrap, já tem dentro do Bootstrap já tem essa estrutura aqui, ó, ponto home, mas é só um exemplo. Eu coloco aqui, ó, eu chamo a classe no CSS dessa forma, ponto de classe home, certo? Coloquei aqui, criei aqui a classe login box, abrir e fechar a chave. E a primeira coisa que nós vamos fazer é vamos colocar uma posição para nossa caixa. Nós estamos criando uma posição. Lembrem-se que eu falei no slide que existe posições dentro do CSS. Onde que vai ficar meu elemento, tá? Então, existe uma tag, uma instrução CSS que se chama position, que tem dois valores, absoluto ou relativo,
Tá? Como assim? O teu elemento vai se comportar como? Qual é a posição, tá? Tem uma diferença entre o absoluto e o relativo. A diferença é que vamos supor que ele fica em uma posição abaixo ou acima com relação a outro objeto. O outro ele fica abaixo ou acima com relação à página, tá? Então, vocês vão colocar aí position absoluto, tá? O left, o que é left? Left aqui, galera, é a esquerda. Não esqueçam isso. Eu estou dizendo que meu quadrado, a gente está criando uma caixa, aquela caixinha que eu mostrei logo nos vídeos anteriores, onde vamos colocar a informação. Eu estou criando uma caixa em que ela deve ficar mais à esquerda. Então, eu vou trabalhar com 50%. A minha caixa vai ficar no centro da minha página, no caso, no centro aqui do meu dispositivo, certo? Pronto. Eu posso colocar porcentagem ou pixels. Eu recomendo porcentagem porque tem uma diferençazinha aí. A porcentagem ela já trabalha em larga escala. O pixel não, ele conta aqueles quadradinhos por quadradinhos de uma imagem ou então de um site, tá? Então vocês vão colocar à esquerda 50% nosso quadradozinho, transform. Vocês vão botar essa outra instrução, translate, transform, translate. O que é transform, translate? Eu também coloquei lá no slide, mas ela tem a ver com uma transformação, ou seja, a gente está criando um quadrado transformado. Onde esse quadrado transformado, onde eu posso deixar ele meio que torto ou não, onde eu posso movimentar ele, deixar mais opaco ou não, onde eu posso mexer nesse quadrado, mexer nos pontos desse quadrado, tá? Então, eu determino nele que esse quadrado, essa transformação nesse quadrado, vai ser de 50%. Menos 50%, ou seja, eu estou colocando a posição dele mais em cima, mais assim, ele está subindo um pouco mais, em mais 50%, onde vai centralizar o meu elemento transformado, no caso quadrado aí, tá? E depois nós iremos colocar aqui, ó, o widget. Não esqueçam que isso aqui, ó, é a largura desse quadrado. A largura desse quadrado aqui vai ser de 300 pixels, tá? É, height, ele vai ser de 250 pixels, altura e largura. Não esqueçam isso, ó. Largura, altura, tá? Aqui eu estou transformando o elemento, ou seja, eu posso transformar em um quadrado, triângulo. Eu estou transformando em um quadrado, eu estou movimentando esse quadrado depois de transformar. Aqui eu estou dizendo que meu elemento vai ficar mais à esquerda, posicionado com relação à página, certo? No caso, position aqui. E agora eu vou colocar um pouquinho de expansão, que é o padding de 50% à esquerda e 10%, 10 pixels, desculpa, à direita, tá? É expansão, pad eu coloquei no slide. Se vocês tiverem dúvida, coloquem, comentem aí no YouTube, também na plataforma Google Form, Google Class, né? Que o pad é a expansão, ou seja, eu vou expandir meu elemento, vou aumentar aquela quantidade de espaços ao redor do meu elemento, tá? Box size, e eu vou colocar agora um box size. O box size, ele tem a ver com a borda, tá, da imagem. Eu vou colocar uma borda preenchida, tá? Borda em box. Borda em box, borda preenchida, tá? E por fim,
tá? É aquela borda mais grossa, tá? Não é aquela borda fininha, é a borda grossa, bem larga mesmo, tá? Só que essa borda larga, ela vai ter uma cor padrão, assim como todo o meu quadrado, tá? Background, eu vou colocar um background. Para quem que eu estou colocando esse background? Eu estou colocando esse background para o quadrado que eu estou criando, tá? Então, 15 minutos de vídeo já, vamos já encerrar. Eu coloco RGBA. O que é RGBA? É o cor, tá? É vermelho, azul, amarelo e verde, se eu não me engano, tá? Então, vou colocar a cor RGBA, que é a mesma coisa que o RGB, tá? Então, vou colocar a cor 255, 255, 255, 255 vermelho, 255 verde, 255 azul, certo? Quando eu coloco 255, 255, 255, eu estou me referindo à cor branca, tá? Só que, além de eu colocar a cor branca para esse quadrado, eu vou colocar uma opacidade de 0,7. De 0,7. O que é essa opacidade? É aquela, vamos dizer, aquela transparência meio que aparece ou não, depende